Colossenses capítulo 3. E eu pensei comigo, como eu gostaria muito de me despir de um determinado pecado. Como seria bom se eu pudesse me despir dele efetivamente, de uma vez por todas. A gente sabe que isso não é possível, mas muitas vezes nós não nos despimos dele, desse pecado aí. Eu gostaria que você repetisse o nosso tema desta noite comigo, bem forte, vamos lá? Ira pecaminosa. Só mais uma vez, galeria também? Ira pecaminosa. Ira pecaminosa. É sobre isso que nós vamos falar, não precisa pôr o texto ainda, Adilson. E, como eu estava dizendo, eu fiquei imaginando não só relacionado à minha pessoa, como durante o ano tenho visto na vida de outras pessoas a ira ter lugar. E essa ira, ela, a pecaminosa, quando tem lugar na nossa vida por alguma razão, ela traz um problema muito sério, especialmente nos relacionamentos, né? Porque é com pessoas que nós ficamos irados. A ira em si mesma, ela não é pecado, porque Deus se ira, e a santa ira de Deus, ela não é pecaminosa, e nem mesmo, talvez seja por isso que Paulo vai dizer aos Efésios lá no capítulo 4, irai-vos e não pequeis, porque a ira santa, ela nos move a muitas vezes agir contra muitas coisas ruins e resolvermos muitos problemas, mas não está necessariamente relacionada a pessoas. Mas o que eu ia dizendo é que às vezes nós, por não conhecermos o que a Bíblia ensina a respeito da ira pecaminosa, é que ela toma lugar na nossa vida por mais vezes do que deveria, vamos dizer assim. Deveria tomar nunca, né? Mas por não conhecermos o que a Bíblia ensina sobre isso, é que muitas vezes a ira toma conta. E hoje nós vamos aprender um pouquinho, se Deus assim permitir, sobre o que a Bíblia diz, né? Onde é que de fato reside a ira pecaminosa? E como é que a gente tem que tratar com isso? É um tema duro e difícil, mas vamos tentar aqui observar isso. Então, Colossenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 8 até o 11. Versículo 8 diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Deixa aí, Adilson, nós vamos ler tudo e depois eu volto aí. Vamos para o 9. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém. Que o Senhor nos dê graça nesta noite e nos dê entendimento da sua palavra. Pode deixar no versículo 8, apenas para dar assim uma noção do que é que Paulo está dizendo na carta como um todo. Na verdade, essa igreja não foi Paulo quem plantou, ela foi plantada por Epáfras, e em determinado momento, quando Paulo já preso, Epáfras foi até ele para participar de algumas situações da igreja e para pedir orientação ao seu mestre, o apóstolo, de como agir com a igreja em determinadas coisas que estavam acontecendo lá. É que na igreja de Colossos o pessoal estava assim, sendo incentivado a buscar algo mais além de Cristo. Tinha que ter Cristo e mais alguma coisa. Ou por parte dos judeus que estavam incentivando-os para que eles praticassem o judaísmo, além de sermos cristãos, além de serem cristãos, por parte de outros gnósticos que
também estavam propondo a eles mais alguma coisa além de Cristo. E a Bíblia diz que Jesus, o sacrifício de Jesus, ele foi suficiente. Então não precisa de nada além de Jesus, nada além do que Jesus fez, como a gente canta naquele cântico, né? Algumas vezes aqui, nada além do sangue de Jesus. Ali a ideia de que Jesus, ele é suficiente. Você não precisa de mais nada além de Cristo para nutrir, alimentar e crescer na vida espiritual. Uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você teve um encontro com Cristo, uma vez que ele te regenerou e colocou em você o Espírito Santo dele, que te guia, que intercede por você, então não há nada mais além disso que você precise para andar bem na sua vida espiritual. Então os colossenses estavam com esse problema e Paulo então escreve a carta para eles. E eu imagino que lá deveria estar acontecendo também esses problemas. Com certeza, no capítulo 3 não está desfocado do assunto, a gente vai perceber isso no final. Então no versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer a respeito de que eles deveriam se despojar de tudo, e dentre outras coisas ele parte, olha, do interior para o exterior. Vocês devem se despojar da ira, ira é coisa de dentro. Vocês devem se despojar da cólera, cólera é coisa que está dentro de nós. Da malícia, malícia é coisa que está dentro de nós, que faz parte da nossa natureza pecaminosa, que a gente carrega dentro de nós. E aí ele parte agora para o exterior, olha, da maledicência, né? Coloquial é aquele tricô, não é tricô, é uma espécie de tricô que as mulheradas faz, que tem o nome de fuxico, né? Maledicência aí, sem tecla SAP é fuxico, fofoca, né? Aquela coisa que você faz assim, não, é só um comentário, é só um comentário. Esse comentário, olha, eu vou te dizer, pode trazer grandes problemas. Palavras torpes, né? Não somente palavras de baixo calão, mas palavras que ofendem, mesmo que não sejam de baixo calão, palavras que não edificam e que saem da nossa boca. E nesse verso 8, a gente vê então ele tratar a ira como uma questão pecaminosa, como estava dizendo. A ira pecaminosa. A ira que não é a boa e santa ira de Deus, e nem aquela que Deus nos dá muitas vezes para nós agirmos em prol do reino dele, para a glória dele. Mas essa ira pecaminosa que reside lá dentro de nós. Quem falou muito bem sobre isso foi Agostinho, no seu livro Confissões. Eu tenho esse livro. Ele disse que muitas vezes ele se viu irado como uma criança, ou como o choro de uma criança. Ele explica que um certo dia ele viu uma mãe sendo solicitada pelo bebezinho para algum socorro e a mãe não atendeu. Quando a mãe não atendeu, o bebê se derramou em lágrimas de ira contra ela. Aí você pensa, então o bebezinho quando chora, ainda que ele não tenha consciência desse pecado que habita dentro dele, que ele dá aquela birra mesmo porque a mãe não deu alguma coisa, porque você não deu um brinquedinho, ele está irado contra você, está com raiva. Se ele tivesse condições, ele te matava. Sabia disso? Vocês vão ter neném, você e o Lucas. Até pensei que fosse esses dias. O Luquinhas falou, pastor, não posso ir no culto, porque a Rafinha está vomitando. Falei, já? Depois no outro dia ele falou, eu também. Falei, tem aquele negócio que o homem também fica grávido, né? Falei, já, sim. Porque eu com a Helene foi assim. A gente casou em dezembro e em janeiro ela ficou grávida. Mas o bebezinho tão bonitinho, ele já nasce, né? Como disse Davi, em pecado me gerou minha mãe. Então nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Somos filhos de Adão e a criança, ainda que não saiba, ela já nasce com essa natureza. E quando ela fica irritada, ela fica irada. Ela comete esse pecado mesmo sem a consciência dele. Essa é a verdade. Então pecado é algo, a gente tem que compreender o pecado como algo que é de valor moral e de que é interno, está dentro de nós, é da nossa natureza. Então a primeira coisa que a gente aprende olhando para um texto desse, para a gente poder tratar realmente
é saber onde reside a ira pecaminosa. Ela não está fora de você. A ira está dentro de você. É uma situação apenas para de repente ela se manifestar. E daí você, quando ela se manifesta, a ira ela sempre vai prejudicar pessoas. Sempre vai prejudicar pessoas. E mesmo quando você vai dizer assim, mas eu procuro me controlar, né? Eu procuro sempre estar me controlando, faço alguma coisa para afastar a ira. E aí vem a questão, será que é assim que a gente tem que tratar a ira pecaminosa mesmo? A gente fica irado, né? Às vezes não está nervoso, fala assim, é o seguinte, eu vou dar uma caminhada para fazer o quê? Esfriar a cabeça. Você pensa que você está resolvendo o problema de um pecado que habita em você, mas você não está. Vou lá na academia, pego aquele boneco de borracha, vou dar um monte de murro na cara dele, lembrar daquela pessoa que me deixou irado, desconto tudo do boneco, não é assim? Tem um pessoal aqui que faz boxe, olha lá, já começou a dar risada. E eu saio, que beleza, né? Endorfina liberou. Você sai achando que você está resolvido, mas só que não. Isso não resolve o problema da ira. Não é assim que se resolve um problema de ira pecaminosa. Você pode até enganar ela, trazer um entretenimento para a sua vida e distraí-la. Mas na verdade, a ira pecaminosa não deve ser tratada assim, né? A gente precisa mesmo de outra maneira para tratar a ira. Então, quando ela se constitui num ato pecaminoso, é onde vem o prejuízo para as pessoas. Porque aí você fala. E aí quando você fala irado, quando você está com ira, aí você prejudica as pessoas. E eu não vou perguntar aqui, porque eu tenho certeza que todos nós aqui, talvez eu mais vezes do que vocês, não sei. Essa palavra fala comigo. E durante esse ano de 2019, algumas vezes eu fiquei irado. E algumas vezes eu falei coisas das quais depois eu me entristeci com elas. Será que isso também aconteceu com você? Você chegou já a ficar irado com alguém lá na sua casa, da sua família, alguém do seu trabalho, onde você estuda, no trânsito. O trânsito é um detonador de ira, não é não? Imagina que você fica nervoso no trânsito, né? A pessoa te fecha, você manda um beijinho, faz igual meu sogro. Meu sogro é tranquilão. 7.3, o cara fechou ele no trânsito, falou um monte para ele mandou um beijo. A palavra dura suscita ira, a resposta branda desvia o furor, não é? Muitas vezes é verdade isso. Mas a gente sempre tem esse problema. E acontece também de que quando você muitas vezes se ira, você fica chateado com você mesmo. Já aconteceu isso com você? De você se irar, falar coisas que não deveria ter dito, errar na forma, quem sabe tem até razão sobre o que veio a te causar aquela ira, mas a maneira como você reagiu, ou como você falou, não foi a mais acertada, e depois você fica indignado ou indignada com você mesmo, não é assim? E aí você fala, puxa, não me conformo, como é que eu pude fazer isso? Como se você realmente tivesse capacidade de não ser assim. Você negar a sua própria natureza, por exemplo. Quando você se ira, já viu a pessoa falar assim, olha, me desculpa, não sou assim, é que eu fiquei nervoso. Não é? Não é verdade isso. O que você fez ali de fato foi revelar como um bebê sem nenhuma máscara, revela que ele ficou irado e ele solta a ira num choro e derrama lágrimas e fica irado, e é assim mesmo que você é, que eu sou. Quando você fica irado e quando você diz alguma coisa da qual depois você diz assim, não, eu não me conformo com o que eu fiz, e eu não me perdoo por isso, eu estou indignado comigo mesmo. Não, isso não é verdade, você não deveria nem ter esse pensamento, porque esse pensamento te leva a uma certa empáfia, uma altivez,
Porque quando você age assim, você está dizendo para si mesmo que você não se conforma com a sua incapacidade de não ter vencido aquilo. Você não confia de que Jesus é quem te dá a graça. Você, de certa forma, você está dizendo assim, não, eu não posso agir assim, eu não sou assim, eu tenho que agir de outra forma, eu sou capaz de agir de outra maneira, E quando você faz isso, você se engana. Porque na verdade, quando você se ira e você fala alguma coisa, você não está fazendo nada mais do que revelar o que é a sua natureza. E todos são assim. Todas as idades. Do neném ao mais velhinho. Mais velhinho às vezes é mais calmo. Depende, né? Tem gente que quando vai ficando mais velho, vai ficando mais irritado, né? Eu não. Imagina, né? Mas isso é um fato. Então, é uma grande verdade bíblica de que, primeiro, você tem que perceber a ira como alguma coisa do seu interior. É da minha natureza. Isso é da natureza humana. E você não precisa nem querer ficar muito chateado ou se arrepender, não de ter se irado, mas achar que você não é daquele jeito porque você é assim. É isso mesmo que você é. Você é um ser que você se ira, você é um ser que fica nervoso, isso faz parte da sua natureza humana e isso não é para você se conformar. Mas você não pode querer ficar indignado consigo mesmo ao ponto de dizer, não, eu não. Não, você sim. Não tem nenhum aqui que pode sustentar, dizer, não, eu nunca fiquei irado, nunca fiquei irada, nunca falei nada que viesse a ofender pessoas, nada disso, não, nunca fiz isso. Ninguém aqui eu acho que pode dizer nunca fiz isso, não preciso nem perguntar. Então a gente está indo para um conceito bíblico do que realmente é a ira pecaminosa, de onde é que ela vem, onde é que ela reside? Ela reside no nosso coração. Esse coração nosso que é enganoso, que é pecaminoso, que tem uma natureza má. E por isso muitas vezes a ira tem lugar. E é onde dá ruim o negócio. E depois, versículo 9. Não, ainda nesse aí. Ele vai falar da cólera, né? Que é na mesma linha, né? A pessoa se encolerizar, ou a pessoa tratar com malícia. E isso tudo no coração, isso tudo que está dentro de você. Aí então a língua, nossa fala, traz isso para fora, revela quem de fato nós somos. E muitas vezes através da maledicência, que é aquela conversa que eu falei no início, que é do fuxico, né? Aquelas pessoas que falam demais às vezes, quando vão para a praia voltam só com a língua bronzeada, não passou protetor na língua, né? Volta com a língua bronzeadinha porque fala muito. E então, ou então a pessoa fala assim, não quer usar como maledicência. Estou só fazendo um comentário, viu? É lógico, é um comentário. Como é que você vai falar dos outros? Tem que ser através de um comentário. Pode ser escrito também. Só que quando você faz isso, isso não é um simples comentário. Isso é um pecado. Isso é um pecado. Isso é um pecado que pode magoar uma pessoa por tempo se ela não for tratada sobre aquilo. E você acha que você não fez nada, que você está só comentando. Isso porque você e eu, muitas vezes, nós não vigiamos os nossos lábios. Não tomamos cuidado, nosso lábio às vezes é muito solto. Na época da guerra, não sei se foi na Segunda Guerra Mundial, tinha se o marinheiro estivesse aqui, ele ia lembrar direitinho. Mas há uma frase que era dita a respeito daqueles que estavam dentro dos navios na guerra e que mandavam cartas para os seus familiares, e essas cartas eram monitoradas, e era dito assim, olha, cuidado, lábios soltos fazem os nossos navios afundarem. Por que isso? Porque a pessoa às vezes dava informação para mais ali, o pessoal, o espião ficava sabendo onde é que estava o navio e míssil, né? Sabotava lá, furtava as cartas, então eles orientavam em o que dizer. E nós também temos que ter esse cuidado, de muitas vezes não falarmos aquilo que a gente acha não ser nada, só um comentário. Mas se é maldizente, não é um bom comentário. Aliás, se alguém chegar em você e disser assim, olha, eu vou te falar uma coisa, não sei se você vai gostar e tal, e você diz, olha, me responde 3 perguntas. O que você vai me dizer é bom?
A pessoa fala, não, não é bom. É edificante? Também não. É de alguém? Vai falar? Vou. Então não fala não. Guarda para você. Se nós conseguíssemos fazer isso, seria uma bênção. Nós evitaríamos muito esses comentários que se constituem em pecado e que nos faz pecar muitas vezes, tanto falando quanto ouvindo. Mas a gente é curioso, né? Basta a pessoa falar, pode contar um negócio? Vem cá. Né? Nosso pastor dizia que uma maneira elegante de dizer sobre o fofoqueiro é aquele que atribui a outrem a responsabilidade de guardar segredo. Isso é ser fofoqueiro. Chegar na pessoa assim, olha, eu vou atribuir a você uma responsabilidade. Vou te contar uma coisinha, mas não conta para ninguém, viu? Mas você já falou. Você acha mesmo que aquela pessoa vai conseguir segurar esse membrozinho aqui que fica pulando dentro da boca, mesmo que ele esteja dentro? Olha, ele está emuralhado por dentes, mas ele não fica lá, a língua é terrível. Então a gente tem que ter cuidado com ela. E das palavras que não edificam, essas palavras torpes, palavras que muitas vezes ferem, né? Um termo jurídico que diz assim que palavras muitas vezes são como arma branca. A arma branca é definida, por exemplo, uma faca, como uma arma que ela é cortum, ela corta, ela é perforum e ela é contundente. Assim muitas vezes são nossas palavras. Elas cortam, elas perfuram e elas contundem. E Jesus levou isso para um escalão ainda maior. Quando você fala de alguém alguma coisa e você diz para essa pessoa, obrigado, diaconisa Elaine, esse irmão é uma bênção, viu, irmãos? Deus abençoe. Viu? Só não vou casar com ela porque eu já casei com ela. Dia 12 nós fizemos 27 anos de aniversário de casamento. Fomos ao restaurante agora na sexta-feira. O rapaz perguntou se tinha algum motivo especial. Eu falei, tem 2. Quais? Eu falei assim, dia 12 a gente fez aniversário de casamento e dia 25 eu fiz aniversário. Mas a gente só vai oferecer um bolinho simbólico, tem que ser para um dos dois só. A gente escolheu do casamento e tal. Parabéns para você, aquela coisa, né? E 6 colherzinhas para comer um bolinho desse tamanho, dividimos para todo mundo um pedacinho. Né? E onde é que eu estava mesmo? Jesus levou essa... Por que vocês riram? Jesus levou essa... Vocês também já foram em restaurante, já fizeram isso, não é verdade? Jesus levou essa questão de nós falarmos palavras que ofendem, que machucam o outro, para um escalão ainda maior. Jesus diz que quando nós fazemos isso, nós nos tornamos homicidas. Olha o que Jesus falou sobre a sua palavra. Quando você fala mal de alguém, quando você maldiz uma pessoa, quando você se ira com ela, ou quando você fala uma palavra forte para ela que ofende, ou mesmo que não edifique, você pode estar matando essa pessoa, ao menos dentro do teu coração. Às vezes sem palavras. Quantas vezes você pensou assim de alguém? Fulano, para mim, morreu. Matou, né? Tornou-se um homicida. Então veja que Paulo está falando aí, vamos despojar de tudo isso. Essas palavras, a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, essas palavras que ferem e que causam muito mal às pessoas. O verso 9 agora. E aí ele vem falar sobre a mentira. Nós temos que ter cuidado com a mitomania. Sabe o que é mitomania, né? Aquela pessoa que tem o hábito de mentir. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. De fato isso já aconteceu. Quando Jesus morreu na cruz, ele nos representou lá. E nós já fomos com ele. Nós morremos. Mas só que isso ainda, depois do verso de número 10 e 11, ele vai dizer que é algo que precisa ser retomado e constantemente irmos nos renovando nesse despir. E ele fala sobre a mentira. Não apenas nos despojarmos, e essa palavra despojar que ele usa ali, ele está falando para você se despojar, é para você realmente trocar de roupa. A ideia é essa. Troca a roupa. Se tira essa roupa velha, coloca uma roupa nova. Né?
E ele fala sobre a mentira. E mentira é um negócio muito sério. Mesmo aquela que você fala é só uma mentirinha. Mas tem pessoas que chegam a ser mitomaníacas. Elas mentem, não é, doutora psicóloga? E precisa depois de tratamento, né? Transtorno de mitomania, né? Tá louco. E o pior não é quando a pessoa começa a acreditar que esse lado dela, porque mentira na verdade é uma máscara que você está usando. Você está querendo ser uma coisa que você não é. Não é isso que você faz quando você mente? Você está querendo expor uma situação e falando de alguma coisa que não é você. Então você está usando máscaras aí. E a gente é muito bom em fazer isso aí. Usar máscaras. Então a pessoa vai ficando de um jeito mentirosa que ela começa a acreditar mais na versão dela mascarada do que na versão real. E a Bíblia diz, não pode pensar, nós não podemos pensar de nós mesmos além daquilo que somos. Então o que seria você ter um bom conceito de você? É você não ser de quem você é, nem além de quem você é, mas estar em si mesmo. E o que somos? Nós somos pecadores, temos uma natureza pecaminosa, embora tenhamos sido vestidos de uma nova vida. Paulo usa aí de um exemplo, né? Nós recebemos uma vida viva de verdade para cobrir essa sobrevida que a gente tem, essa existência que a gente tem. Mas o problema muitas vezes é esse, né? Que a gente quer viver e se a gente não tomar cuidado, a gente passa a viver a mentira que nós dizemos ser, em vez de vivermos a verdade do que somos. E buscarmos o que a Bíblia nos recomenda aí, que é muito bom, né? Vocês têm que se despir da velha natureza e se vestir do novo. Isso é transformação. Essa é a transformação que Deus vai operar em nós. Nós temos um problema, né? Que a sociedade nossa nos ajuda, nossa sociedade atual, que é de mercado, de consumo, de acúmulo de coisas, né? E a gente muitas vezes vai acumulando. Nós temos mais do que nós precisamos, por exemplo, no nosso guarda-roupa. Você compra uma camisa e você poderia, por exemplo, desfazer-se da outra, mas não, você acumula. Você tem mais do que você precisa na sua sapateira. Fala a verdade, as mulheres. Tem ou não tem? Mulherada tem síndrome de centopeia, tem muitos sapatos. Apesar que eu sei que tem homens que têm também esse problema. Eu conheço um cara que tem mais sapato que a esposa dele. Gosta muito de sapato. Você tem mais do que você precisa na sua despensa. Você tem mais do que você precisa na sua fruteira. Olha lá e você vê fruta estragada, vê ou não vê? Cadê a fruta? Estragou. Mas por quê? Você comprou demais. Você não precisava de tudo isso. Então a gente corre o risco de transportar isso também para a vida espiritual. No lugar de nós nos vestirmos do novo e nos despirmos da roupa velha, a gente veste a roupa nova em cima da velha, mas não quer abrir mão da velha. Quer ficar meio a meio, 50%. Fica aquela briga ali. Mas de fato você nasceu de novo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E devemos ir nos revestindo desse novo, à medida em que a palavra vai nos falando ao coração. Amém, igreja? E sabermos sobre isso é importante, porque isso muda muita coisa. Porque primeiro, você fala, puxa, eu não tinha consciência de que essa tal ira pecaminosa, ela é algo da minha natureza e da natureza de todo mundo. De todo mundo. Do mais velho à criança. Não sabia nem mesmo que o bebezinho, quando chora muitas vezes, ele está chorando de raiva. Está manifestando o que é o ser humano ali naquela hora que ele chora. E tem gente que às vezes se espanta, assim, quando alguém se ira, como se aquela pessoa fosse do outro mundo, né? Como se ela nunca tivesse feito aquilo. Que horror! Como pode? Como pode? Sou humano e nada do que é humano me é estranho. Agora, nós precisamos tratar isso. Como é que trata isso? Como é que a gente vai lidar com essa situação? Bom, a Bíblia é muito clara. E a Bíblia trata isso de uma maneira muito simples.
Eu falei dessa questão antes da gente tratar de máscaras, né? E eu me lembrei tanto de mim como do André. Da gente tentar muitas vezes viver aquilo que a gente não é, usando máscaras. E o André, quando pequeno, ganhou uma roupa de Batman. E ele tem uma foto dele de Batman em cima de um carro que eu tinha, um Opala. Eu já contei isso aqui. Uma vez pequenininho, ele subiu na soleira da janela, vestido de Batman, e eu estava na sala, a gente está sempre atento com a criança pequena. Eu falei, cadê o André? Aí dei uma olhada, não vi, subi. Quando eu subi no quartinho dele, ele estava já de pezinho, assim, ó, na janela. Eu tenho labirintite, não posso chegar muito aqui. Prontinho assim. Eu fui quietinho assim, com medo, e agarrei ele. Falei, o que você vai fazer, filho? Ele falou, vou voar, papai. Falei, vai sim. Vai voar pra caramba você. Você vai bater a cabeça lá. Mas sabe o que é isso? Ele achava que de fato, ele com aquela máscara era o Batman. Ele era o Batman. A criança não faz diferença entre o mundo da fantasia e o mundo real. Assim nós, como adultos, muitas vezes agimos com infantilidade, né? Querendo viver uma vida infantil que não era a gente. Para que viver assim? E eu estou dizendo que eu lembrei de mim também, porque quando eu também era garota, a minha época já era o Zorro, né? O Zorro. Meu Deus, o Zorro. O Zorro, a lenda. Por isso que eu chamo o Parra de lenda. Tem o filme do Zorro, depois tem o Dom Diego, depois surgiu o Zorro com Antônio Bandeira, depois surgiu a lenda. Meu Deus do céu. Eu tinha, na minha época não era assim que você ia lá e comprava uma fantasia de Zorro. Minha época não, na minha época você tinha que fazer fantasia de Zorro. Sabe como é que a gente fazia? Você pegava um guarda-chuva, pegava aquele pano velho do guarda-chuva e fazia uma máscara. O restante você fazia uma capa. E eu era tão bobo que eu pegava carvão, colocava aqui para fazer o bigode, e eu ia para perto das pessoas e ficava olhando assim nelas, e eu achava que elas me conheciam. Que coisa idiota, né, gente? Eu achava que elas não me reconheciam. Eu ficava assim olhando. Aí pegava assim e saia correndo, que nem um bobo. Falei, meu Deus, né? Criança. Mas é isso mesmo, né? Mas, gente, a gente brinca, mas o assunto é sério. Como é que a gente trata essa questão da ira pecaminosa? Nós precisamos nos arrepender dela. Nós precisamos pedir perdão a Deus. Não é verdade? Senhor, me perdoa por isso e me ajuda a lidar com isso. Me traz perdão, Pai, ao coração, e peça perdão a quem você ofendeu no momento que você ficou irado. Só que às vezes nosso orgulho não deixa a gente fazer isso. A gente põe desculpa. Não, mas eu fiquei nervoso, passei do limite, eu surtei, eu sei lá o quê, não sou assim. Não, você é assim. Isso até é uma maneira de você tratar isso. Você tem que pedir perdão a Deus, mas você veja que Paulo aí diz, olha, não mintais uns aos outros. Então ele está colocando a coisa no relacionamento entre eu e você, entre nós, o nosso relacionamento. Porque quando você peca contra o seu irmão, na verdade você peca contra Deus. Então a gente tem muita dificuldade, muitas vezes, de pedir perdão para as pessoas. Nosso orgulho muitas vezes não deixa. Então como é que a gente trata isso? Passando por cima do orgulho, admitindo que isso é da minha natureza, não foi um surto, não foi. A circunstância não é culpada também, não, mas só fiquei nervoso porque a circunstância ajudou. Ela pode até contribuir para isso, mas você tem isso dentro de você. E você precisa pedir perdão a Deus e para a pessoa principalmente, porque o relacionamento é com as pessoas, certo? E eu quero finalizar essa palavra trazendo para nós, eu trouxe para a minha vida, o que eu quero levar para 2020 nesse sentido. E é o que eu quero desejar a você também nesse final de ano, né? Porque isso é o que somos. E é tão ruim quando você olha assim para você, você fala, meu Deus, como que eu sou mal? Mas a Bíblia nunca te enganou. A Bíblia sempre te disse, olha, você é mal, você não presta, seu coração é enganoso, seu coração é pecaminoso. Mas você não quer acreditar nisso. Por isso é que Ele nos salvou e nos deu uma nova natureza, na qual é operada pelo Espírito Santo de Deus. Aliás, você é tão mal, e eu vi isso no Facebook, que
Se algum dia você lê lá no seu Facebook, alguém disser alguma coisa de você, que você, nossa, você é isso e aquilo, é o outro e tal, não fique muito triste não. Porque se aquela pessoa soubesse quem de fato você é muito pior do que aquilo que ela disse. Então você não precisa ficar tão triste. Você é bem pior do que aquilo. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir perdão. Então conhecer biblicamente a ira pecaminosa, os seus estragos e como nós devemos tratar. Então, nós precisamos aprender a sermos mais dependentes de Deus. Mais dependentes de Deus. Nos colocarmos mais à disposição do Senhor, para que o Espírito Santo que nos habita opere melhor em nós. Hoje de manhã nós ouvimos uma palavra abençoada sobre isso. Vi uma coisa que eu achei interessante, o salmo que Davi fala, não tem nada ou quase nada a ver com ele, mas tudo a ver com quem é Deus. Davi ali está apresentando no Salmo 23, quem Deus é. Ele é o bom pastor, né? E se Ele cuida de mim, se Ele está comigo, de nada eu preciso. Ele é o bom pastor que me guia, Ele é o bom pastor que deve ser relevante em relação a toda e qualquer outra coisa. Não deve ser relevante, né? Ao contrário, relativo. É o relevante, né? Tem coisa que você releva, né? Deus não pode relevar. Deus você tem que tratar Ele de maneira como Ele é mesmo. Então nós ouvimos do Lucas nessa manhã assim, olha, muitas vezes você relativiza a Deus e prioriza outras coisas em detrimento de Deus. Isso não pode acontecer com a gente. E ouvimos por fim de que Deus até mesmo na disciplina demonstra o seu amor por nós. Porque a disciplina de Deus é uma manifestação do amor. Se Ele não te disciplina, então é porque você não é filho. É porque você está abandonado nas suas concupiscências aí, não sabe. Você é um bastardo. Né? Mas se você é disciplinado e disciplinada, é porque Deus te ama. Se Deus nos dá uma palavra como essa hoje, é porque Ele nos ama. Porque Ele quer trabalhar a nossa vida, Ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente o sirva melhor, inclusive, sobretudo, antes de qualquer outro motivo, não só para o seu bem-estar, mas para a glória dEle. E a gente precisa aprender então a depender mais do Senhor. Não é? Nós precisamos buscar levar para 2020 o que eu vou dizer aqui, o que eu estou trazendo para mim. Eu gostaria de desenvolver a salvação, porque a salvação precisa ser desenvolvida, né? Está lá em Filipenses 2,12. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Eu gostaria muito nesse ano de 2020, dar mais atenção para esse quesito que nós falamos mais sobre ele, que é da ira pecaminosa, e pedir mais da operosidade do fruto do Espírito na minha vida. Porque o fruto do Espírito, ele vem com um pacote. Né? Então tem gente que começa a fazer divisão daquilo, achar, olha, eu tenho na parte do amor, né? Eu vou bem. Né? O que é o fruto do Espírito? São 9, né? Eu sempre me esqueço. Vocês me ajudando, eu chego lá. Está em Gálatas 22:5, quem quiser ir. Como é que é? Amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade. Aí quando começa a parte da mansidão, paciência, domínio próprio, você fala, não, esses daí não operam na minha vida. Mas o Espírito Santo te deu. É o fruto do Espírito que vem com todos esses gominhos aí. Mas eu confesso, especialmente eu gostaria muito de que a operosidade do domínio próprio aumentasse um pouquinho mais no meu ser. Já não é como quando antes de eu me converter. Né? Não vai falar aí, nossa pastor, então você era mal mesmo, hein? Não. Mas já teve muita mudança. Mas eu gostaria muito que o fruto do Espírito, nesse quesito, especialmente na minha vida, domínio próprio, ter paciência, fosse melhor desenvolvido, entende? E eu gostaria também que isso fosse transferido para a sua vida, para a vida da tua família, porque isso só vai lhe fazer bem, isso só vai lhe trazer paz, isso só fará com que o nome do Senhor seja glorificado por meio da sua vida, isso fará com que você dê um melhor testemunho para as pessoas, tudo isso e muito mais. E isso ajudará para você também não machucar os outros, não é? E em segundo lugar, eu quero levar para 2020 que eu quero guardar mais da palavra de Deus.
Ah, pastor, mas isso é tão óbvio. É óbvio, mas a gente não faz. Guardar mais da palavra de Deus no coração, para não pecar contra o Senhor. Eu diria, o Salmo diz, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A gente pode transferir isso. Eu quero guardar a tua palavra no meu coração para não pecar contra o próximo. Porque quando você peca contra o próximo, você peca contra Deus. Não é? E eu quero pedir mesmo nesse terceiro ponto, o que eu quero levar para 2020, ou melhor, eu quero afirmar para os irmãos que isso é possível. Isso é possível. Isso tudo que eu estou falando de você pedir perdão, ir até o próximo, pedir perdão para ele, e pedir mais da operosidade do fruto do Espírito, e guardar a palavra no coração, tudo isso daí é possível. É possível. Então eu espero que essa porção da palavra do Senhor nessa noite seja abençoadora para a sua vida, para mudar de repente a sua maneira de agir com relação à ira pecaminosa. Isso é possível. Você crê nisso? Se o pessoal da galeria crê nisso aí? É possível? Amém? É possível. É possível não pelas suas forças, mas é possível na ajuda, na força do Espírito Santo que nos habita. Se a gente estivesse sozinho, só o que nos restava era aquela roupa velha, da qual nós fomos despidos dela. Veja o versículo 11, o versículo 10, põe para a gente, Adilson. Veja o versículo 10 e 11, que a Bíblia vai dizer que nós já fomos despidos. E como nós já fomos? Porque Jesus nos representou em sua morte, nos deu uma nova vida. Mas a Bíblia vai dizer ainda no versículo 11 que nós precisamos dar sequência nisso. Vamos ler lá para a gente encerrar? Versículo 10, tem que se refazer. É o verso 10 esse aí? Olha o que diz aí, ó. E vos vestistes do novo, que se renova. Olha aí. Lá antes ele diz, vocês estão já despidos da velha natureza. E é fato, isso aconteceu de uma vez por todas, quando Cristo nos representou na sua morte. Nós morremos com ele e recebemos uma nova natureza para todo sempre. Mas ele está dizendo agora, ó, vocês agora vos vestistes do novo, que se renova. Isso é uma coisa que eu tenho que buscar todo dia. E que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E no verso 11, então, onde não há grego, e aí eu volto para o tema lá do início. Lembra que eu disse assim, que a razão pela qual Paulo escreveu é que os cristãos colossenses estavam buscando alguma coisa a mais além de Cristo. E ele está dizendo assim, não há necessidade de nada mais além de Cristo. Por que não? Ele vai fechar dizendo aí, ó, porque em Cristo não há grego, não há judeu, não há circuncisão, nem circuncisão, não há o bárbaro, aqueles caras que não falavam o grego, eles eram chamados de bárbaros, não há o cita, que é aquele pior tipo de pessoa, escravo, não há o servo nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Em outras palavras, ele está dizendo, Cristo é suficiente. Ele está acima de todos. E ele coloca todos nós de maneira igualitária. Ele não faz diferença entre um e outro. Isso é suficiente para nós. E se esse Deus que está conosco, ele tem o seu Espírito em nós, ele trabalha em nós, ele é poderoso para fazer com que nós venhamos a ser transformados, que é uma promessa dele, a cada dia na imagem e semelhança de Jesus Cristo. Amém? Isso é uma promessa dele. Então você fala, mas eu não vejo mudança na minha vida, mas Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando hoje na sua vida te dando essa palavra. Você fala, puxa, eu me identifiquei com essa palavra aí, eu sou tudo isso daí que foi falado, mas eu não consigo mudar. Você não consegue mesmo, mas na força do Espírito Santo de Deus você pode. É possível. E esse é meu desejo para todos nós. Mais do fruto do Espírito, mais da palavra de Deus guardada em teu coração. Perdão, humildade para pedir perdão e seguir e ir mudando o comportamento até que você seja menos iracundo. Amém, irmãos? Que Deus, o Senhor, nos abençoe muito com essa palavra. Deus abençoe 2020, abençoado para todos nós. Se você veio naquela expectativa de que o pastor ia fazer promessas, né, que vai ser o ano da vitória, aí você fala, puxa, que palavra, mas que eu prefiro para a minha vida é isso aí. Se você quiser outra coisa, tudo bem. Que seja o seu desejo também, que Deus te transforme e que Deus te dê graça. É a todos nós. Amém.